os nossos convidados estão aqui, realmente é para isso. Doutor Paulo, é um prazer tê-lo aqui no Tribunal Livre, seja bem-vindo. Esperamos que o nosso programa seja do maior proveito, principalmente para os nossos telespectadores. Boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, doutor Wagner. E boa noite, os telespectadores da Rede Wagner. Para nós é muita satisfação, diria até muita honra, ter sido convidado por vocês para esse programa, onde nós falaremos sobre a situação atual da Constituição Civil, em termos de Brasil e principalmente em termos aqui da nossa região metropolitana do Cariri, ou como diria J. Alcides, região metropolitana do Juazeiro. Isso. Doutor Paulo Filho, é um prazer tê-lo aqui conosco. Essa nova geração normalmente já vem vivenciando o que há de mais moderno, as últimas inovações tecnológicas, já fez uma faculdade, eu diria, mais avançada, né? Porque o ensino também está se modernizando, está avançando, e é um prazer tê-lo aqui conosco para essa conversa amigável. Boa noite. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, Vasco e Landim. Realmente é um grande prazer participar do programa e esclarecer para os telespectadores alguns aspectos importantes a respeito da Constituição Civil, principalmente nesse momento que a Constituição Civil vive, não só na nossa região, mas no Brasil como um todo. Doutor Paulo, aqui fiquem à vontade, é um bate-papo informal. Esse momento, vamos nos restringir basicamente aqui a nossa cidade, a nossa região. Esse momento dessa evolução da Constituição Civil, isso é um momento passageiro? Vocês acham que é uma coisa sustentável, é um momento sustentável que vai durar muito? Porque o que se vê aí são inúmeros projetos de construção de habitações, de edifícios, enfim, e a venda está se fazendo realmente e os preços não são baixos, os preços aqui parecem até mais altos do que na própria capital, Fortaleza. Vocês acham que isso é um momento, é uma bolha, é um momento que vai passar ou é uma coisa que veio para ficar realmente? Eu entendo que a nossa região está em pleno desenvolvimento, e que isso não é fruto do acaso, é fruto de uma visão, diria assim, nacional sobre a importância dessa nossa região. Então a gente vê que está vindo muita gente de fora, muitos empreendedores vindo para cá, chamado, atraído por esse movimento. É claro que isso é uma curva que vai ter o seu ponto de máximo, como já teve o seu ponto de mínimo. Então, nós não podemos dizer que é logo, mas isso a médio e longo prazo tem que parar e voltar à normalidade, né? Porque, na realidade, a especulação aqui, principalmente no Juazeiro, é muito grande a especulação. A gente vê que os terrenos naquela região ali, entre Juazeiro e Crato, eles multiplicaram por 15 em menos de 2 anos. Então, isso é praticamente insustentável, né? Então, na minha visão, vai chegar não tão distante esse tempo, que as coisas vão voltar ao seu patamar. Estabilizar o patamar da normalidade. Porque é como o tempo da corrida do ouro. Isso tem um limite. E esse limite não demorará tanto tempo, porque todo o mercado satura. Você vê que em São Paulo, né, esse boom já começou a diminuir no ramo imobiliário, onde já está havendo um decréscimo em torno de 30% nas vendas de imóveis. Não vou dizer que aqui vai acontecer logo isso, mas a tendência é, com um certo tempo, a coisa estabilizar e depois diminuir de ritmo. Doutor Paulo, você já tem aí uma caminhada longa no ramo da construção civil aqui em Juazeiro do Norte, engenheiro conhecido, tem uma empresa conhecida. Esse realmente, durante essa sua fase, seu histórico de trabalho, esse realmente é o maior momento na construção civil na região Juazeiro do Norte? Ou você, durante essa sua vida, nessa sua atividade, já passou por um momento semelhante, parecido de aquecimento na construção civil? Olha, eu já passei por um momento semelhante a esse, mas não em Juazeiro.
no tempo que o BNH estava agora com uma Caixa Econômica construindo muito. Então, na região centro-sul, né, houve esse boom. Então, o BNH, eu mesmo estive em Brasília e construí dentro de 120 dias 617 casas e depois mais 657, isso pela Imprec. A Imprec, naquela época, na década de 70, era uma das grandes firmas do Brasil. Para você ter uma ideia, na década de 70, a Imprec tinha 32 engenheiros civis, com obra por em Uberaba, em Brasília, e eu fazia parte do quadro da Imprec e construí em Alagoas, construí no Pernambuco, construí na Bahia e construí em Brasília. E havia canteiros de obra em Minas, em São Paulo, no governo de Paulo Maluf foi feita muita construção. Então, naquele tempo, houve assim uma explosão, a ponto que a gente tinha, quando eu trabalhava nessa firma que era a Imprec, nós tínhamos a sala técnica, que era mais ou menos o tamanho dessa sala, e ficava um calhamaço de plantas para a gente fazer o orçamento. E a gente se dava ao luxo de escolher quais obras queria fazer. E o Banco do Brasil, por exemplo, que estava naquele tempo fazendo muitas agências e muitas casas de administradores, chegou a um ponto que a gente nós não podemos fazer as construções das casas, porque eram pequenas. Casas de 250 metros quadrados, e às vezes você fazer 4 casas. Então, no caso aqui dessa firma de Juazeiro, nós fizemos em Alagoas, o Banco de Arapiraca, por exemplo, só foi liberado depois da firma assumir o compromisso de fazer as casas dos administradores, porque a gente não tinha condição de atender a tudo isso. Então, naquela época havia essa grande demanda, né? Mas também havia poucas construtoras e poucos profissionais, né? Agora, tem muitas construtoras, muitos profissionais, e mesmo assim ainda está sobrando obra, né? Eu digo sobrando porque, no meu caso, este ano já são várias obras para que eu fui convidado e que tive que dizer que não dava porque não tem mão de obra qualificada para se atender aos prazos que são determinados pelos clientes. Essa ebulição, essa efervescência da construção civil, você atribui não só aqui da nossa região, que aqui tem atrativo da região que está em desenvolvimento e tal, mas no Brasil essa efervescência, ebulição da construção civil, você atribui aos financiamentos ficaram mais fácil, o poder aquisitivo da população que melhorou. Vamos deixar o doutor Paulo Filho fazer uma analogia aí. Vamos fazer uma analogia aí. O seu pai falou do BNH, que naquele tempo financiava realmente muitas casas populares, e não temos mais o BNH, mas nós temos um PAC, que foi criado no governo Lula, e que inclusive instituiu esse programa especial Minha Casa Minha Vida. É uma coisa mais ou menos semelhante, seria um ponto fundamental nesse atual sucesso da construção civil? Na verdade, eu acredito que as políticas do governo federal têm realmente facilitado essa expansão imobiliária. Mas não somente a interferência do governo federal nos financiamentos, mas no aquecimento da economia como um todo, tem gerado essa expansão imobiliária, porque não somente os programas de habitação do governo têm se desenvolvido, como também as possibilidades de aquisição de casas e empreendimentos particulares. Então, sem dúvida que o governo tem participado disso, tanto diretamente através dos programas de habitação, como indiretamente através do aquecimento da economia como um todo. A verticalização aqui na cidade de Juazeiro está começando a acontecer. Eu gostaria, vocês são especialistas nessa atividade, nesse ramo. Hoje, em Juazeiro do Norte, está mais fácil vender imóveis verticalizados ou esses imóveis feitos tradicionais, doutor Paulo? O que você acha aí dessa nova onda que começa a surgir da verticalização dos empreendimentos aqui na cidade de Juazeiro do Norte? Eu acho que
é par e passo, é igual. Por quê? Com o crescimento da violência e da insegurança, as pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, maior, estão correndo para os edifícios, né? Onde eles se sentem, pelo menos teoricamente, mais protegidos. Muito embora a gente veja que isso não é uma verdade, né, absoluta. Então, a classe do poder aquisitivo maior está buscando essa fatia do mercado. E com a facilidade de financiamento, todo mundo quer a sua casa e está conseguindo, né? Então, isso está crescendo paralelamente aqui na nossa região. É mais fácil vender essas casas comuns, mais populares, ou também está quase a mesma, na mesma ou é relativo? Ou é relativo? Diria também que é praticamente a mesma coisa, porque a quantidade de casa de padrão alto é menor, porque o custo é maior. Então, apesar de a população ser menor, mas há uma demanda para esse tipo de edificação. Para a classe, a renda mais baixa, e onde a demanda é maior, quanto mais você faz, mais você vende, né? Então, não há assim uma diferenciação, pelo menos no presente momento, para esse mercado. Vamos lá. Agora, eu queria colocar uma questão bem interessante. O Vasco falou nessa questão da verticalização, mas eu quero colocar uma outra questão bastante interessante, que é a questão da construção pirata. Em Juazeiro, a impressão que a gente tem, a gente quase não vê uma placa do CREA, numa construção, quase não se vê uma placa do INSS e muito menos da prefeitura. Então, fica uma impressão de que a maioria das construções que são feitas em Juazeiro é tudo pirata. Então, como é que vocês veem isso? Já que atualmente há uma técnica tão avantajada, né? Nós vamos falar daqui a pouco, né, num termo que não era usado antigamente na engenharia, que era patologia. Isso é coisa de biologia. Agora, os senhores que são também professores da faculdade e do Instituto Federal chegam aqui falando em patologia, né? Essa mudança ainda não chegou a Juazeiro? Bem, dentro do assunto que foi levantado pelo Vasco e Landim, na verdade, a verticalização realmente é uma realidade da nossa região. E algo que é bem interessante é que as construtoras têm partido mais para a verticalização, não porque as residências de padrão inferior, mesmo as residências populares ou os condomínios, não sejam lucrativos. Na verdade, as construtoras elas têm passado a trabalhar mais em termos de verticalização, porque o mercado é ditado pelas próprias construtoras. No momento que a construtora atua no setor das casas individuais ou mesmo de condomínio, as empresas precisam competir com essa informalidade do mercado. E aí, na verdade, se torna bastante difícil por conta de toda a arrecadação que é necessária ser feita, leis trabalhistas, impostos, uso de equipamentos de proteção individual. Então, como há essa grande informalidade, e a gente pode até depois falar sobre as consequências dessa informalidade para quem está aqui. Também, doutor, entra, de certa forma, uma certa negligência dos órgãos fiscalizadores, né? Pode até se dizer também que existe. Tem o CREA, né? O Conselho Regional de Engenharia, que é o órgão de fiscalização dessas questões, e aí o grande número, como falou o Luiz Carlos aqui, de construções aí sem nenhum grau de fiscalização é grande. Inclusive obedecendo o plano diretor. Exatamente. Na verdade, o CREA, enquanto agente fiscalizador, ele verifica se há um responsável técnico pela construção, certo? Então, na verdade, muitas dessas residências existe um responsável técnico, o CREA fiscaliza a obra, verifica que há esse responsável e a obra está regularizada perante o CREA. Agora, algo que é importante se observar é que
principalmente em termos de residências, quem vai adquirir um imóvel, ele deveria ter a preocupação de verificar quem é o responsável técnico por aquela obra, tá? Verificar o currículo daquele profissional, se ele está atuando na sua área de especialidade realmente, né? Porque é algo que normalmente eu falo para os meus alunos. A gente, quando vai comprar um celular, um veículo, seja uma moto ou um carro, a gente se cerca de todos os cuidados. A gente verifica a procedência do fabricante, do vendedor, e ao passo que, ao adquirir a casa, principalmente em termos de financiamento, o cliente ele adquire aí um financiamento de parcelas de até 30 anos em um bem que normalmente para a maioria das pessoas é um bem único, né, durante a vida. Poucas pessoas trocam de casa durante a vida. E nessa aquisição há, de certa forma, também uma negligência por parte do comprador, né, de verificar realmente quem são os profissionais envolvidos naquela construção, porque embora a gente esteja falando de um mercado meio informal, mas na grande maioria das construções há sim um responsável técnico. Cabe ao cliente se certificar de quem é esse profissional e se realmente ele prestou a assistência necessária ao bom desempenho da obra. Olha, eu queria falar o seguinte, é que apesar desse boom que a gente está falando, dessa explosão, mas a gente observa que a maioria das edificações residenciais não são feitas por construtoras. Nós temos aqui o exemplo de uma construção relativamente grande que está sendo feita por uma construtora muito séria, vou dizer o nome, a CRC, mas daquela construção está sendo feita em condições de preço, de custo, compatíveis com o mercado. Nos outros casos, na maioria dessas construções que você falou que são clandestinas, são pessoas aventureiras que compram um terreno e simplesmente levantam uma casa ali, contrata um mestre, um pedreiro. Às vezes é um trabalho familiar. Um pedreiro, um menino. É aí onde eu falo, não há uma negligência dos órgãos fiscalizadores. Aí vai o seguinte. Porque certamente esse tipo de construção, eu acho que nenhum profissional, engenheiro, gabaritado, ele vai colocar sua assinatura para só assinar o projeto, não dá realmente assistência devida. Mas a questão é o seguinte, que no meio da engenharia, existem profissionais que a gente chama de caneteiros, que vivem somente de assinar plano. Aí o que acontece? Esse pessoal ganha uma quantidade ínfima por aquela coisa, e que às vezes eu exagero, eu digo que é uma prostituição, e não tem conceito perante a sociedade, nem perante os colegas. Então, o CREA chega, vai fiscalizar, tem um responsável, até que tem. Só quando acontece um sinistro, o ano passado, nós participamos de eu estava nessa banca, o Paulo Filho também, né, para dar o diagnóstico de umas construções que caíram aqui, a convite do CREA, depois que a coisa acontece, porque se pressupõe, por exemplo, o Conselho, falando sobre o seu caso, doutor Vasco, o Conselho de Medicina não pode estar fiscalizando o que é que o senhor está fazendo lá no olho do paciente. Lógico. Mas ele fiscaliza se o senhor está habilitado, né? De vez em quando a gente vê que foi feita uma cirurgia de lipoaspiração e que o fulano morreu. Porque aquele profissional, apesar de ser um médico, fez uma coisa que não estava a seu alcance. Ele podia ter até habilitação, mas não tinha aptidão. Então, no nosso caso da engenharia, tem muitas pessoas, muitos profissionais que têm a habilitação, mas não têm aptidão. E muitas vezes não tem a ética, que o grande problema é esse. Então, fica o cliente que está adquirindo aquele bem nessa ansiedade do momento, ele vai ser prejudicado por 30, 40 anos pela existência. Eu sou professor de patologia de construções, e eu digo, agora tenho dito a meus alunos, vocês estudem, se preparem,
porque esse mercado é muito grande. Porque atualmente eu vou pela rua e o pessoal... Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta em cima dessa questão de patologia. Aqui, para você detectar patologia, você tem que ver e fazer um diagnóstico. É parecido com a coisa do médico também, o diagnóstico daquela patologia. Aqui, na cidade de Juazeiro, qual é a patologia mais incidente que tem desse tipo de construção? Um dos principais problemas é um problema de fundação, né? Geralmente está ligado à fundação e umidade. São os dois problemas maiores de impermeabilização. Por quê? A pessoa chega, compra um terreno e simplesmente não tem um projeto de fundação e ele acha que toda casa com uma fundação de 40, de 60 resolve. Então ele constrói em cima de aterro, em cima de lixo, né? Em cima de argila. Não é feita uma sondagem. Então, em função disso, é que aparece a maior quantidade desses problemas, dessas patologias. Atualmente, nós estamos, tanto eu como o Paulo Filho, nós temos escritórios independentes, mas trabalhamos quase sempre em parceria. Então, nós estamos com diversos estudos, diversos casos de patologia que estamos analisando. Acontece o seguinte, quando a gente fala com o cliente, ele pergunta quanto é que vai ser para... O remédio, para curar a doença. Aí é um problema, porque ele diz, olha, a gente tem que primeiro estudar para saber o que é, diagnosticar. Depois que a gente souber o que é, vai dizer fazer o projeto para correção e ver se é possível, né? Então, esse mercado patológico é uma coisa real. E às vezes tem doença que não tem cura. Pronto, essa semana, eu não vou dizer o santo, né, o milagre de alguém que queria que a gente dissesse quanto tempo fazia essa operação, e eu passei até um documento para Paulo. Paulo, dá uma olhadinha nesse circuito aí. Nós vamos saber o que é o problema e vamos saber se nós temos condição de resolver. Fazer o diagnóstico. A gente fala o diagnóstico, isso é uma coisa que não tem cura, o jeito é derrubar. Tem uma construção aqui também no Cariri que era necessário derrubar e o nosso cliente não o fez, mas por um problema moral, e se submeteu a refazer a construção, que é muito mais caro, para não demolir, porque na maioria das vezes você demolir é melhor, principalmente dos problemas de fundação, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta nós ainda vamos conversar um pouquinho mais sobre essa questão da patologia nesse mercado que está tomando conta aqui da cidade. Só 2 minutos e a gente está...